Esse é o podcast FGV Marketing Talks. Nesta série, o professor Felipe Zambaldi bate um papo sobre o processo de elaboração de artigos acadêmicos com pesquisadores, alunos e egressos dos programas da Fundação Getúlio Vargas. Esse programa está disponível nas principais plataformas de áudio e no YouTube. Se você se interessa pelo assunto, compartilhe também nas suas redes sociais. Olá, bem-vindos a mais um episódio do FGV Marketing Talks por trás do paper, o videocast em que a gente conversa sobre o processo de elaboração de artigos. Hoje eu estou com a professora Lúcia Barros, que é professora aqui da FGV-EASP, formada em administração aqui na escola, fez o seu doutorado na EBAP, a escola da FGV no Rio de Janeiro, e vai falar sobre um artigo que aborda o tema das fake reviews. Bem-vinda, Lúcia. Muito obrigada. O artigo que nós vamos conversar sobre hoje é o Mind the Fake Reviews, Protecting Consumers from Deception Through Persuasion Knowledge Acquisition. Foi publicado no Journal of Business Research em 2023 e os autores são o Murilo Costa Filho, o Diego Rafael, a professora Lúcia Barros e o Eduardo Mesquita. Lúcia, conta pra gente sobre esse artigo, né? O que ele traz de informação, o que ele nos ensina? Tá joia. Então, o contexto desse artigo são as revisões falsas, né? As fake reviews. Quando a gente vai fazer uma compra, a gente costuma, né? Uma compra na internet, a gente costuma olhar sempre as reviews, né? Então, uma compra na Amazon, um hotel, um restaurante. E o que a gente não percebe como consumidor é que grande parte dessas reviews, elas são falsas. Elas são feitas na verdade, isso é um grande mercado, né? Não é um ou outro que tem uma revisão falsa, mas dependendo do site, pode chegar até 50% das reviews sendo falsas. E nós, consumidores, a gente acaba tomando decisão com base em uma mentira, né? Então, essas revisões falsas, elas são feitas para aumentar a nota das empresas, para aumentar a favorabilidade, né, das empresas, ou para reduzir a do concorrente, né? Então, nesse contexto, o que a gente quer entender mas é possível o consumidor aprender? A gente sabe que as máquinas, né, os computadores, os algoritmos conseguem detectar com uma alta acurácia quando uma review é falsa ou é verdadeira. Mas os humanos não. A gente não tem ainda o conhecimento de quais são as características dessas reviews que são falsas. Então, o que a gente fez foi identificar na literatura, nos estudos anteriores, quais são essas características e entender se o consumidor consegue aprender para tomar melhores decisões. Muito bom. Eu achei esse tema assim, muito interessante, muito inovador. Eu sei que há uma literatura rica sobre o efeito das reviews, né, das avaliações, revisões na intenção de compra, em comportamento de compra, mas pelo que eu vejo aqui, né, que você está trazendo, existe um corpo de conhecimento também sobre a questão dos fake reviews, né? O que é que motivou a escolha desse tema, né? Vocês como equipe de pesquisadores, né? Como é que começou essa história? Ótimo. Esse interesse, né, de reviews falsas vieram, né, principalmente dos três autores que estavam trabalhando juntos. Esses três autores, eles começaram a trabalhar junto num grupo de pesquisas que a gente tinha aqui na GV. Eu falo a gente tinha porque ele está meio parado, assim. Mas alguns alunos de doutorado, principalmente a Juliana Batista, organizavam encontros para falar sobre artigos e pessoas de diferentes universidades começaram a se conhecer, principalmente alunos de doutorado. Me convidaram para fazer parte desse grupo, então eu participei de alguns encontros, era muito legal. E uma das ideias era conversar sobre possibilidades de parcerias. Então, eles se conheceram por meio desse grupo, se interessaram porque tinha uma special issue no Journal of Business Research falando sobre fake reviews, que era um tema que já interessava. O Eduardo estava estudando sobre fake news na época, então era algo, né, pensar em mentiras, né, em deception, era uma coisa que para ele já era interessante. Eles resolveram estudar esse tema, fizeram um longo referencial teórico sobre o tema e me convidaram para participar por conta da experiência com experimentos.
Aí eu entrei, então quando eu entrei no grupo, a parte teórica já estava bem encaminhada, principalmente o conhecimento sobre fake reviews. Então, quais são essas características que as fake reviews têm, como que elas são diferentes das verdadeiras, por que os computadores conseguem, né, detectar e os humanos não, mas ainda não tinha uma literatura de comportamento do consumidor. Aí, quando eu entrei, a gente já começou, né, a buscar essa literatura, e aí a gente foi para a parte de Persuasion Knowledge, que é o conhecimento sobre persuasão, né? Então, eu vou numa loja e um vendedor fala, ficou boa a roupa em você, tudo, você já sabe que a pessoa está querendo vender para você, né? Então, é essa literatura que a gente trouxe para... Será que as pessoas percebem que tem gente também tentando vender aquele produto? E se elas percebem, como que elas se protegem disso, né? Então, foi nesse momento que eu entrei. Muito bom. Então, a sua resposta ela traz vários elementos interessantes, né? A questão de ter um grupo de pesquisa, então, assim, construir uma rede, né, de pesquisadores que têm interesses comuns, que vão trazer temas emergentes, e aí um grupo já está lidando com o tema, e aí faz um convite para uma outra pessoa entrar e contribuir. Acho que são elementos fundamentais. E aí você mencionou uma coisa interessante, né? Esse grupo tinha doutorandos, tinha professores, né? Eu acho que nas interações que eu tenho normalmente com você, você costuma fomentar muito esse tipo de coisa, né? Participar de grupos, organizar seminários. Fala um pouco sobre a importância disso no processo em geral de pesquisa. Eu acho que é fundamental, porque pesquisa pelo menos acho que eu nunca fiz uma pesquisa sozinha, né? Acho que tem até alguns pesquisadores que gostam, né, passar por esse processo todo sozinho, mas eu vejo que é minoria e eu acho que as pessoas se ajudam muito, né? Então, alguns têm mais familiaridade com algumas literaturas, outros com outras, outros com métodos. E juntar forças eu acho muito importante, principalmente a gente que mora no Brasil, né? Então, a gente é um país que tem muito menos recursos do que outros países, porque a gente está competindo pelos mesmos journals, né? A gente quer levar conhecimento para o mundo da mesma forma que universidades do mundo, né? Então, eu acho importante, principalmente nós brasileiros, né, se ajudar, se juntar. Então, eu realmente acho que isso é algo muito, muito positivo e que eu valorizo bastante. Acho importante também estar em grupos internacionais, né? A gente também não pode viver na bolha, e a gente aprende muito, né, com pessoas que estão nos Estados Unidos, na Europa. Mas a gente produz muito conhecimento aqui, então é muito importante a gente se ajudar. Muito legal. E tem um outro elemento que você citou, né, que foi justamente o tema já estava sendo estudado ali pelo grupo, tinha um conhecimento sobre a ideia dos fake reviews, mas você disse que a literatura de comportamento consumidor ainda não tinha desenvolvido um corpo de conhecimento tão forte. Acho que isso ajudou, inclusive, o posicionamento do artigo, né? Porque quando o artigo começou, a ideia era estudar as fake reviews, mas fake review é um contexto, né? Não é uma teoria em si, né? Então, qual é a lente teórica que a gente vai usar para estudar esse fenômeno? E ainda para a literatura de persuasão, que tem realmente um corpo teórico que pode nos ajudar a entender por como que o consumidor percebe, né, esse fenômeno das reviews falsas, né? Então, acho que foi importante para a gente conseguir contribuir com a literatura, porque senão fica... se eu ensino para o consumidor alguma coisa, ele vai aprender? Vai, né? Mas que coisa que eu estou ensinando? Não é qualquer coisa... Eu não estou ensinando algo aleatório, eu estou ensinando quais são as características, e aí acho que já indo um pouco para o artigo, quais são as características que diferenciam uma revisão falsa de uma revisão verdadeira, né? E aí o que a gente começou primeiro, então já vou falar um pouquinho dos estudos, né? O primeiro estudo a gente queria só ver, será que as pessoas percebem? E a gente fez um estudo que na nossa submissão original era estudo 1 e depois ele virou piloto. Ele nem está no corpo do texto, ele está no appendix, porque realmente é um teste. As pessoas percebem ou não? Então, a gente pegou 2 revisões, uma verdadeira, a gente só traduziu,
A gente não pode criar uma revisão verdadeira. A revisão verdadeira ela precisa ser verdadeira, conceitualmente falando. Então, a gente pegou de um site. Esse site, ele usa um software que consegue dar uma acurácia muito grande de que aquela revisão é verdadeira. Então, a gente teve esse cuidado de não pegar qualquer revisão, porque ali poderia ser falsa também, né? Então, a gente pegou uma que passou por todos os checks, que tinham as características também de uma revisão verdadeira. Então, para a gente também, além dos checks que o próprio site forneceu, a gente também tinha a segurança de que era uma revisão verdadeira. E, em cima dela, a gente colocou elementos de revisões falsas e criou uma revisão falsa. Então, a gente traduziu para o português, porque o estudo foi feito aqui no Brasil. E a gente, então, mudou algumas coisas. O nome do restaurante, a gente pôs um nome em português. Mas o resto a gente deixou igual, na verdadeira, e criou uma revisão falsa. E metade das pessoas, aleatoriamente, receberam a verdadeira, metade receberam a falsa. E a gente perguntou, né, a gente mensurou intenção de compra, favorabilidade e a confiança, né, naquele produto, que era um restaurante, no caso. E aí a gente viu que havia diferença, né, entre a falsa, ela era mais favorável do que a verdadeira, e a intenção de compra era muito parecida das duas, ou seja, a pessoa via a revisão falsa e tinha, né, vontade de comprar aquele produto, mesmo sendo uma revisão de alguém que provavelmente não foi naquele restaurante, né? Então, assim que a gente começou, e falou, não, realmente, esse fenômeno existe, as pessoas são enganadas. Então, aí a gente começou, vamos ensinar, então, as pessoas se elas podem ou não aprender sobre isso. Aí a gente pegou as 4 características, né? Então, a primeira delas é a positividade. Então, os comentários falsos, eles tendem a ser mais positivos, porque né, a pessoa quer justamente falar que aquele produto é muito bom, aquele serviço, restaurante, enfim, é muito bom. A linguagem exagerada, né? Então, as revisões, primeiro da positividade, as revisões verdadeiras, elas têm aspectos negativos também, né? Às vezes você vai num restaurante, ele é maravilhoso, mas o serviço demorou um pouco, né? Tem alguma coisa. A falsa... Não, só foca no lado positivo. O segundo é a linguagem exagerada, né? Então, o restaurante não é bom, ele é o melhor que eu já fui em toda a minha vida, né? A terceira a falta de detalhes, ela é mais genérica, porque a pessoa que faz uma revisão falsa, ela não foi no restaurante, ela não consumiu o produto, então ela não sabe dar detalhes. E a última é a linguagem vendedora. Então, ela termina falando, você tem que ir, você conheça, você precisa comprar. E uma verdadeira não tem essa preocupação, né? Então, a gente falou, tá bom, vamos ensinar para as pessoas essas características e vamos ver o que acontece. Então, mais uma vez... dessa vez foram 4 grupos, né? Porque a gente fez verdadeira e falsa e conhecimento sim ou não. E aí a gente percebeu que se a gente ensina para as pessoas, elas mudam, né? A favorabilidade, a intenção de compra. Então, tá bom, né? Interessante, parece que tem um caminho interessante por aí. Aí que a gente foi na literatura de Persuasion Knowledge, que é o conhecimento de persuasão. Então, o que essa literatura fala? Que quando você sabe que alguém está tentando te enganar, você vai se proteger, né? Ou você vai tomar uma decisão melhor, ou você vai simplesmente ficar mais cético. Você não vai acreditar naquilo que estão te falando. E eu acho que aí começou a vir uma contribuição mais interessante, que então, vamos ativar, vamos só falar para um grupo de pessoas, olha, essa revisão ela pode ser falsa. Mas sem ensinar as características. E aí a gente viu que a nossa contribuição é que não basta só ativar, porque esse conhecimento ele não existe. As pessoas não sabem quais são as características. Então, quando a gente fala que a revisão pode ser falsa, as pessoas não sabem exatamente quais são os elementos falsos para achar ali. E quando a gente fala quais são os elementos, elas sabem exatamente onde olhar. Então, essa foi a nossa primeira submissão. Então, a gente tinha 3 estudos. E aí, a gente submeteu para o Journal. E aí, depois, os estudos seguintes, eles vieram do processo de revisão. Muito bom. Então, até você mencionou que era uma chamada especial do Journal of Business Research. Vocês já estavam
fazendo algum tipo de pesquisa sobre os fake reviews, como grupo, como um conjunto aí de autores, ou a chamada que disparou o início desse trabalho, assim, o que já tinha antes, o que entrou, porque assim, esse é um ponto importante, né? Chamada de trabalhos é sempre uma oportunidade, ou a gente já está mais preparado, ou ele dispara um processo. Como é que foi isso? Nesse caso, ele foi o disparador do processo, que foi a minha primeira experiência nesse sentido também, porque geralmente, quando eu submeto, não foi a primeira vez que eu submeti para uma special issue, eu já fiz isso outras vezes, mas geralmente é aquela... Você já tem o trabalho e vê que tem uma chamada naquele tema, né? Então, seu trabalho já está avançado, é só realmente escrever o artigo com a pesquisa que já está em andamento, finaliza e manda. E os autores começaram a escrever para esse special issue, o que, para mim, sempre foi muito arriscado, porque é um prazo muito curto. E a gente deu sorte, na verdade... porque o processo de pesquisa experimental, ele é um processo que nem sempre ele vai de primeira, porque às vezes a gente tem uma hipótese e a gente testa e a gente não tem suporte para a nossa hipótese, ou porque a hipótese está errada e a gente vai estudar outra coisa, ou talvez porque a gente não tenha conseguido manipular os construtos que a gente gostaria, então a gente acha que está... investigando uma coisa, mas, na verdade, a gente está mensurando outra, né? Então, tudo isso faz parte do processo, né? Não é só... acho que até os artigos, eles acabam não mostrando a história inteira, né? Você lê, parece que a pessoa fez 1, o 2, o 3, tudo nessa ordem. E não é verdade, tem muita coisa que simplesmente não foi para frente, né? E aí começa outro projeto de pesquisa. Então, eu nunca tinha feito isso, mas nesse caso, foi o primeiro caso na minha vida que a gente usou todos os estudos, foi um em seguida do outro, e a gente estava... Foi um caminho interessante, assim, porque a gente acha que vai acontecer isso, e realmente acontecia. Então, alguns resultados não foram exatamente o que acontecia, mas foram na direção. Então, a gente achava que ia haver uma diferença, né, entre duas condições, mas não houve a diferença. Então, ao invés de eu trocar, eu simplesmente matei um efeito que existia, né? Então, isso aconteceu, mas a gente conseguiu seguir um cronograma muito rápido. Então, a gente não perdeu nenhum prazo, o que foi possível, né? A gente conseguir fazer todo esse processo. Acho que esse é um ponto muito importante, né? Porque o trabalho que envolve experimentos, né, ele é diferente do trabalho que envolve survey ou dados secundários, porque ele tem um risco muito grande dos experimentos não trazerem resultados aproveitáveis, né? Então, numa chamada de trabalho, geralmente você costuma ter 2, 3 meses no máximo para fazer, não dá para contar, né, com o fato de que toda a coleta de dados vai estar pronta e passível de uso até lá. E aí, nesse caso, você pode perder o trabalho ou ter que adaptá-lo para um outro journal. Mas, assim, aproveitando, né, que você tem uma ampla experiência com o uso de experimentos, você comentou que a próprio trabalho de submissão, vocês fizeram experiência, foi para o apêndice, né, que acabou nem sendo, né, o argumento principal do paper, mas ensinou para vocês algumas coisas, e vocês avançaram e fizeram a submissão. E aí vieram as revisões. Isso. E nas revisões as coisas começam a mudar, né? O paper vai caindo para outro caminho. Como é que foi isso? Eu acho que o paper, ele começa de verdade, né? O jogo começa quando vem a primeira revisão, né? Então, a nossa submissão inicial é quase que uma carta de intenção, assim, porque é raro não pedirem mais dados, né? E o que aconteceu foi que os revisores e o editor gostou da ideia, mas achou pouco. Falou, peraí, né? Vocês estão trazendo uma coisa interessante, mas o que mais que a gente pode saber, né? Então, uma das questões é... Vocês fizeram uma revisão claramente, né? Enfim, mas uma verdadeira e uma claramente falsa. Não era claramente falsa, porque se a gente não ensina para as pessoas que é falsa, elas confundem. Mas a gente pôs na mesma revisão todas as características da falsa. Ele falou, mas nem sempre todas as falsas são assim tão caricatas, né? E no mundo real, né, se eu tiver uma revisão com alguns desses elementos, será que isso é o suficiente?
Aí a gente falou, não, então vamos fazer uma outra forma de mostrar que, mesmo assim, ensinando os consumidores... uma outra forma de mostrar e uma outra forma da gente ver se a gente estava certo mesmo, né? Porque a gente só tem certeza depois que a gente vê os dados, né? Mas será que realmente, se a gente ensinar para os consumidores, a gente pega umas revisões mais sutis, com algumas diferenças, eles vão acertar? Então, a gente pegou um teste, desses testes de internet, mas que era um teste que falava, você sabe quantas revisões são falsas, quantas são verdadeiras? E foi bom porque o teste já estava pronto. Então, tinha metade falsa, metade verdadeira, e a gente deu para um grupo de pessoas exatamente o teste da internet, e para o outro grupo de pessoas, a gente pediu para eles aprenderem sobre as características e aí fazerem esse teste de internet. E quem estudou para a prova foi melhor, né? Então, quem aprendeu as características conseguiu detectar melhor quais eram as falsas. Então, a nota aumentou, né? Não era 100% de chance de acerto, acho que ninguém gabaritou, mas significantemente o grupo que aprendeu sobre as características conseguiram detectar melhor quais eram as revisões falsas. Então, isso foi uma dúvida do revisor. A outra dúvida dos revisores, né? A gente não sabe, eu não lembro exatamente se era um, se era dois que falaram as mesmas coisas. Outro pedido vocês estão falando muito das revisões positivas e as revisões negativas, né? Porque a gente sabe que existe. E a gente falava no nosso próprio referencial teórico que também era possível, né, pessoas contratarem revisões falsas para falar mal do concorrente. Então, a gente também fez um estudo para ver se acontecia, se o efeito era similar com as revisões negativas ou se tinha alguma outra coisa acontecendo, né? E a gente viu que era similar. Então, você ensina quais são as características, as pessoas conseguem, né, fazer essa diferenciação, mesmo sendo uma revisão negativa, aquela lá tinha cara de ser falsa. E a última coisa que os revisores pediram foram 2 rounds de revisão, se não me engano. Porque como é special issue também é mais rápido, né, o processo. Então, é interessante porque ou eles são mais rígidos logo no começo, porque se você não tem chance, né, de ir bem, eles já te tiram de cara. Mas se você está no processo, é interesse da revista que o processo seja rápido, né? Então, eles dão bastante feedback, bastante sugestões para realmente te ajudar a fazer o processo o mais rápido possível para conseguir publicar, se eles tenham interesse, né, do tema. E eles se interessaram. Então, na última, eles queriam saber, mas qual é a característica que é mais diagnóstica, né? Então, aí a gente fez o teste, só que aí a gente deu para as pessoas... A falsa, ela não tinha todas. A falsa, ela tinha só uma das características e as outras eram iguais à verdadeira. Para ver qual que era mais fácil das pessoas perceberem que aquilo lá era falso, né? E aí a gente viu que era o fato de ser um lado só, né? Então, a revisão falsa, ela é 100% positiva, ela não tem nada ruim. E a revisão verdadeira, ela pode ter elementos negativos também, apesar de estar falando de maneira geral bem daquele produto ou daquele serviço. E então, a gente viu que dessas 4, essa característica é a mais fácil de ser diagnosticada pelo humano. E isso foi ao longo do processo de revisão. Então, esses experimentos a gente fez durante o processo de revisão. E a gente acredita que foi muito importante, porque aí a gente conseguiu dar uma contribuição muito maior do que simplesmente falar que as pessoas são capazes de aprender, né? A gente mostra um pouco mais o como. E sem o processo de revisão, muito provavelmente o paper não teria seguido esse caminho, né? Ele teria provavelmente parado ali no processo de aprendizagem. Ou indo para algum outro lado, né? Porque aí a gente acaba sendo aberto, né, para ouvir o que os revisores têm para contribuir. E geralmente, né, a minha experiência é que eles têm muito para contribuir e nesse caso específico foi muito importante. Realmente a gente não tinha pensado em tantos detalhes que contribuíram bastante para melhorar a qualidade do nosso trabalho. Muito bom. E você mencionou, né, que foi rápido.
também por conta, né, da celeridade que é colocada no processo de uma edição especial, mas ainda assim eu acho impressionante em 2 rounds, né? Realmente acho que as coisas deram muito certo ali no processo de elaboração e coleta de dados. E aí, falando em coleta de dados, né, a gente sabe que uma das grandes dificuldades do experimento também é conseguir respondentes, né? Então, quem foram esses respondentes? Como é que vocês foram conduzindo essa etapa de recrutamento, né, de pessoas que participariam desse experimento? A gente teve 3 fontes diferentes. Uma delas foram estudantes de graduação. Então, é muito comum fora do Brasil, né, os estudantes de graduação responderem pesquisas. Aqui no Brasil está ficando mais comum também. A segunda fonte foi um anúncio pago que a gente pôs no Facebook. Então, a gente pôs o anúncio e sorteou um prêmio para quem respondesse a pesquisa. Esse tipo de recrutamento já foi melhor na minha experiência. Acho que as pessoas estão usando menos, principalmente o Facebook especificamente, que você pode clicar no link, né? Você vai, por exemplo, para o Insta, que é a rede que as pessoas estão usando mais, né? Não tem aquele link aí, já cai direto na pesquisa. Então, e também o que eu vejo que esses anúncios que você põe só um pouquinho de dinheiro bem baratinho, eles já não são tão efetivos, né, para atingir muita gente como era no passado. Mas para esse estudo, ele ainda trouxe, né, respondentes. E a gente também contratou um painel online fora do Brasil. A gente usou o Prolific, que é um painel de respondentes. O Brasil tem alguns painéis também. A gente acabou contratando esse de fora. Por 2 motivos. Um, porque é muito rápido. A gente faz a coleta de dados em um dia. A gente já tem todas as respostas. Então, é realmente um processo muito rápido. E o segundo, para a gente foi bom também para a gente conseguir ter uma amostra com pessoas de outro país, né? E a gente viu que os resultados são muito parecidos. Como a gente pegou as revisões de fora do Brasil também, a gente pôde usar nesses estudos as próprias revisões originais, sem precisar traduzir. Porque sempre dá aquela insegurança, né, de você traduzir para outra língua. Será que essa escolha de palavra é o que a pessoa originalmente teria escolhido, né? E a gente está falando de escolha de palavras no nosso tema. Então, não precisar traduzir também acaba sendo um ponto positivo. Então, o artigo tendo esses 2, né? Tendo revisões traduzidas com muito cuidado, mais traduzidas, para um público brasileiro e depois o mesmo resultado para um público de fora, também aumenta aí o alcance dos nossos resultados. A gente sabe que ele não é contextual num único país. Certo. E tem um elemento interessante, né? Porque a contratação, né, de plataformas como o Prolific, né? A gente precisa de recursos, né? A gente, né, muitas vezes conta com recursos do próprio GV Pesquisa. Mas tem um elemento que você mencionou que foi alunos de graduação, que é uma cultura normal, né, fora do Brasil, e você falou que está crescendo, né? Queria até aproveitar, porque assim, você é uma das pessoas responsáveis pela implementação do SONA aqui na escola, que é uma forma de coletar dados com alunos de graduação, né? Que acho que é até um modelo que existe lá fora, em grandes centros de pesquisa, e você tinha conhecimento desse tipo de iniciativa. E então, se você puder explicar rapidamente o que é o SONA, né? Como é que funciona essa iniciativa, acho que é bem interessante. A gente não tinha o SONA na época desse artigo, então a gente não foi pelo SONA, mas hoje a gente utiliza... o SONA é o nome da plataforma que faz o gerenciamento desse banco de alunos, né? Então, como é que ele faz? O aluno de graduação aqui se cadastra nessa plataforma. Isso é algo voluntário, ele não é obrigado a se cadastrar. Então, isso é importante, porque ele não é algo que o curso exige. Que é um pouco diferente das faculdades, principalmente as norte-americanas, que os alunos são praticamente obrigados a participar de pesquisa para ganhar créditos. No nosso caso, a gente oferece em contrapartida horas de atividade complementar, que os alunos de graduação aqui no Brasil têm que fazer, mas não precisa ser com pesquisa. Eles têm uma série de formas, né, de conseguir essas horas de atividades complementares. Então, os alunos que se interessam, e são bastante, né, que se interessam por essa forma de conseguir
horas de atividade complementar, que também é uma forma fácil, né, de conseguir, não dá tanto trabalho assim. Então, muitos pelo interesse de pesquisa e acredito que muitos também pela facilidade que é de conseguir essas horas, eles acabam respondendo às pesquisas em troca dessas horas de atividade complementar. E geralmente são pesquisas que eles respondem online, pelo celular, muitas vezes em casa. Então, essa cultura, trazer essa cultura aqui para o Brasil, ela é muito importante porque a gente sabe que isso funciona, né, em outros países e que eles têm essas formas de coletar dados. Então, aqui a gente conseguiu implementar algo que é interessante para os alunos, é interessante para os pesquisadores, tanto professores quanto os alunos de mestrado e doutorado. Eles passam todos por um processo para poder colocar uma pesquisa, tem que ter aprovação do nosso comitê de ética. Então, não é qualquer pesquisa que pode ser passada para os alunos, né? Tem sempre esse comitê que verifica se o termo de consentimento tem todas as informações para o aluno decidir se ele quer ou não participar. Ele não pode ter nenhum prejuízo em decidir não participar. Então, tudo isso é feito. E eu acho que é muito bom para a gente conseguir engajar mais os alunos para participarem das pesquisas. E ter pessoas aqui dentro de casa, né, que nos ajudem a conseguir coletar esses dados. Além de nos ajudar, né, a obter dados de resposta, também contribui para o processo de formação em pesquisa do próprio aluno, né, que é um princípio, né, das horas de atividade complementar. E aí, voltando para o paper, quantos experimentos foram feitos, né, desde o início, esse que está no apêndice, até o processo final de elaboração? Todos os experimentos que a gente fez estão no paper, não tem nada que não está, né? Então, a gente tem, além dos 5 experimentos que estão por completo, tem o piloto que foi no apêndice, né? Os 3 primeiros, ou seja, o piloto, o estudo 1 e o estudo 2, estavam na submissão inicial. E no processo de revisão, se eu não me engano, no primeiro round a gente pôs mais 2 e depois a gente pôs mais 1. Então, a gente foi colocando. E isso também eu acho que foi muito positivo, porque como era pouco tempo, né, entre um round e outro por conta de ser uma special issue, tudo que eles pediram a gente fez. Então, às vezes, a gente escolhe, né? Os revisores pedem várias coisas e a gente consegue entregar algumas e outras não. E aí a gente fala, olha, a gente não testou isso, mas testou aquilo, porque a gente achou aquilo mais interessante. E nesse caso a gente conseguiu entregar tudo que eles pediram. Então, acho que eles também foram se animando ao longo do processo de que aquele artigo tinha uma contribuição interessante. Acho que isso dá uma dimensão, né, do tamanho do trabalho e da complexidade. E acho que tem uma questão que muita gente também se preocupa. Se eu não fizer tudo que está sugerido pelos revisores, qual é o risco real que eu estou correndo? Então, acho que uma dica importante é, quando dá para fazer, faça tudo, porque eles são gatekeepers importantes ali do processo, né? Muito importantes. E aí, Lúcia, voltando para uma questão de conteúdo, né? Você mencionou que há um mercado grande de fake reviews, né? E que há empresas que contratam pessoas para fazerem reviews contra concorrentes. Então, acho que é uma questão até de utilidade pública, né? Como é que é a dinâmica desse mercado de fake reviews, né? Como é que ele funciona? Tá. Os primeiros artigos que saíram sobre esse tema justamente tentaram dimensionar isso, né? Então, começaram a criar as primeiras, principalmente com o uso de algoritmos, né? Para tentar identificar o que é falso, o que é verdadeiro. E começaram a perceber que, por meio de diversas características, não era possível tudo aquilo ser verdade. E não era possível aquela quantidade de pessoas ter usado o produto naquela... Então, a mesma pessoa fazia reviews de restaurantes em cidades diferentes no mesmo final de semana, por exemplo, né? Então, isso não é verdade, não teria como ser verdade. E, com o passar do tempo, os artigos foram mostrando as características dessas revisões falsas e ajudando as empresas a tentarem se proteger. Então, tem algumas empresas que efetivamente têm vários bloqueios,
tanto para você não poder colocar uma revisão. Então, por exemplo, se você não fez uma reserva num hotel por aquele site, você não pode colocar uma revisão. Por outro lado, se você fez, ele te dá vários incentivos para colocar. Outros ter esses cheques, né, de o que é falso, o que é verdadeiro. Mas a gente sabe que é complicado para uma empresa falar que o sistema de avaliação que ela usa pode estar totalmente corrompido, né? Então, a gente acredita que a nossa contribuição é muito mais de utilidade pública, se a gente puder efetivamente mostrar para as pessoas, olha, as características das revisões falsas é que elas estão tentando te vender alguma coisa. Uma revisão verdadeira, ela não tem necessidade de vender, porque é uma pessoa que usou um produto, ela só está contando o que aconteceu com ela. Então, eu acho que essa é a grande contribuição que a gente tem para a sociedade. Então, antes de comprar um produto, olhe as revisões, sim, é importante, é uma fonte de informação importante, mas se ela está com uma cara de que está tentando te vender alguma coisa, se ela é essencialmente positiva, se ela não tem muitos detalhes... e aí, vendo a linguagem exagerada, vendedora, talvez ela seja falsa. E para o negativo, a mesma coisa. Geralmente, quando a gente fica com raiva, né, e a gente escreve uma revisão negativa, a gente mostra os detalhes, a gente explica o que aconteceu com muitos detalhes. Então, se a gente simplesmente fala mal, sem explicar com todos os detalhes o que aconteceu, talvez aquilo ali também não seja verdadeiro. Então, acho que essa que é a nossa grande contribuição, porque a gente sabe que isso existe. Depois que o artigo foi publicado, na época que a gente publicou o artigo, a gente viu que 80% das pessoas falavam que confiavam nas revisões como fonte de informação. Esse dado mais atualizado, ele já diminuiu um pouco. Ou seja, as pessoas já estão começando a perceber que nem tudo aquilo que está lá é verdade. E esse é o nosso objetivo, né? De que realmente, do mesmo jeito que quando a gente vai numa loja e alguém fala que a roupa tá linda, a gente sabe que alguém está tentando te vender, ou que a gente vê na TV um placement, né? Alguém comendo um produto, alguém usando uma marca que tem uma empresa por trás pagando, que aquilo lá não é puramente, né, bom, né? Agora nas redes sociais, um monte de influenciador falando sobre diversos produtos. A gente já sabe que tem interesses de venda ali, que aquilo lá não necessariamente é verdade. Então, o que a gente quer mostrar é que, no caso das revisões falsas também, mas trazendo uma ferramenta para que as pessoas consigam se proteger. Tá ótimo, muito interessante. E aí, Lúcia, eu fiquei com uma curiosidade, que acho que é um elemento que interessa para muitos pesquisadores. Você falou que quando entrou, né, na equipe de elaboração, né, do artigo como autora, tinha ali um interesse em estudar as fake reviews, né? E ainda não havia um posicionamento dentro da literatura. E isso é um dos pontos, acho que, mais difíceis, né, de quando você vai posicionar um paper, começar uma conversa, é justamente posicioná-lo num campo de conhecimento, né, para além do objeto. Você tem alguma forma que você trabalha esse processo, alguma dica que você poderia dar para encontrar o gap de pesquisa e posicionar dentro da literatura? Tá, eu acho que isso realmente é a parte mais difícil, né? Não adianta só achar alguma coisa, algum efeito interessante. A gente que faz pesquisa experimental, a gente quer achar muito efeito. E a grande questão mas isso interessa para quem, né? O so what, né? Quem que se interessa por isso? É só legal, né? Ou realmente eu estou trazendo algo novo, novo e interessante. Então, o novo é conhecer a literatura. Será que a gente não está falando a mesma coisa com outro nome? E se a gente estiver falando a mesma coisa com outro nome, vamos usar o nome antigo, a gente não está contribuindo, né? Então, esse é um ponto, né? Se o que a gente fala é novo. O segundo pode ser novo, mas não ser interessante. Então, quem que quer saber isso? Por que é interessante? Será que as empresas podem utilizar essa informação para alguma coisa? Ou os consumidores podem utilizar essa informação? Ou alguma política pública pode sair dessa informação? Então, eu acho que esses são os dois pontos mais importantes para começar um posicionamento de um artigo. Eu tenho uma contribuição para a literatura, então eu preciso conhecer a literatura, mas que essa contribuição seja relevante para alguém.
Eu acho que aí é a forma de posicionar. Agora, como fazer isso realmente não é fácil, né? Muitas vezes a gente acaba não conseguindo fazer isso da melhor forma e acabar se prejudicando, que já está com o artigo pronto e o artigo ele não é aceito, né? Acho que eu tenho algumas experiências assim, porque os revisores falam, o artigo está muito bem feito, e aí a gente fica feliz. Mas qual é a novidade que você está trazendo? Então, isso não é o suficiente para ser publicado aqui, né? Eles sempre falam para ser publicado aqui, manda para outro lugar. Mas, se não é suficiente para ser publicado ali, talvez é porque não seja interessante o suficiente, né? Então, acho que essa aqui é a grande... É um dos grandes desafios. Muito bem. Lúcia, eu queria agradecer a sua disponibilidade e disposição, né, de ter vindo conversar sobre o processo desse artigo. Né, parabenizar você e os seus coautores também por esse trabalho muito interessante e dizer que você é sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço.